A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é Ana Tereza Camasmi falando. Vamos iniciar mais um programa Palavras para a Alma e é com muita alegria que vamos conversar hoje sobre um assunto muito interessante que aconteceu em todas as redes sociais ontem, que é sobre o Dia dos Pais. Não é à toa que a gente, quando tem a possibilidade de homenagear nossos pais, a gente procure fotos de quando a gente era criança ou de experiências passadas com eles, enfim. Mesmo que a gente possa pensar às vezes, mas é um dia comercial, um dia que não vale muito e tal, não importa. Mesmo com todos esses incentivos comerciais, é um momento importante a gente poder, em algum instante dos nossos dias, não precisa ser só no segundo domingo de agosto, a gente parar e poder pensar sobre as nossas origens, sobre as nossas raízes. A encarnação de um espírito não é coisa banal. Então, receber a vida através dos pais biológicos é algo de tamanha importância que eu julguei assim importante a gente poder parar para pensar um pouquinho sobre isso. Todos nós sabemos que o planejamento reencarnatório é um esboço do que a nossa vida vai ser. Quando um espírito vai reencarnar, ele faz um planejamento com seus futuros pais, com equipe de amigos espirituais, protetores, e de maneira que nesse planejamento esteja, inclusive, aquelas experiências necessárias para o seu adiantamento, para o seu progresso moral. Nesse planejamento não estão detalhados todos os pormenores, exatamente tudo aquilo que um espírito vai passar. Ali são planejados as linhas mestras, os pontos importantes, aqueles itens necessários que precisam estar presentes na vida de uma pessoa. Não quer dizer que vai estar registrado exatamente como vai acontecer, mas que qualidade, que tipo de virtude moral é necessário ser trabalhado naquela experiência reencarnatória. E como a palavra já diz, planejamento não é a mesma coisa que determinação, né? São planejamentos, são possibilidades, são sonhos reencarnatórios. É muito bonito a gente poder pensar que quando a gente vai começar uma nova existência, a gente sonha em fazê-la da melhor maneira possível. A gente sonha que ela seja exitosa. A gente sonha que tudo dê certo. E é bom que seja assim, que a esperança esteja presente, né, nessa experiência que vai começar. Então, segundo os espíritos, né, a gente quando vai começar uma nova experiência, a gente tem encontros com aqueles genitores futuros. Em sonhos, a mamãe grávida, né, ou mesmo antes da gravidez, já começa a ter essa experiência de encontros, para que magneticamente, para que energeticamente já esteja ali o embrião, né, já esteja ali o embrião dessa nova experiência, dessa nova existência. É preciso que haja afinidade energética para que o corpo físico possa engravidar. Não é uma junção simples, um óvulo e um espermatozoide, né? É necessário que haja condições energéticas para isso, porque o corpo energético, nosso corpo sutil, nossas experiências perispirituais, elas são a gênese e a origem antes que isso possa se dar fisicamente. Então, nesses encontros que o futuro papai e a futura mamãe tem com seu futuro filho, né, com seu futuro bebê,
São encontros organizados e protegidos e cuidadosamente pensados pela espiritualidade maior. E aí, quando uma criança nasce, imagina, isso já teve um trabalho anterior imenso para que pudesse acontecer dessa maneira. E quando esse espírito vem, ele também vem receoso de poder, de repente, falir nos seus projetos. Ele pensa, ele sonha na possibilidade de poder contar com seu pai, com sua mãe. O espírito que chega, ele vem com esse pedido interior, né? Que eu possa contar com vocês, papai e mamãe, para essa experiência nova. A gente nasce de 2, então é sinal de que a reencarnação é algo de muita delicadeza, de muita importância, de muita responsabilidade, de muito trabalho, de muito esforço para que possa acontecer. Pensando assim, né, nessa linha do planejamento e do cuidado que isso se dá, quando o bebê chega é preciso muita adaptação, porque aquele casal que antes era um par olhando só para si, agora vão ter que olhar para um terceiro. E aí é que chega a tolerância, a paciência, elastece a capacidade de cuidar de um outro além de mim, as grandes renúncias, né? Modificações no corpo vão acontecendo e é interessante notar que essas modificações também convidam para uma modificação na alma, porque de um par nós vamos não só formar um trio, mas como também vamos nos tornar pai e mãe. É uma duplicidade de papel. Então, homem e mulher vão se tornar pai e mãe. Isso é uma experiência de muita transformação psíquica, né? Além das transformações físicas e naturais e concretas. Esse mesmo processo também se dá quando são pais adotivos, não importa se são 2 homens, 2 mulheres ou um par como homem e mulher. É a mesma coisa, uma duplicidade de papel vai tendo que ser construída e tecida lentamente, né? Cuidadosamente. E esse espírito que chega, que requer, que pede, que solicita, mesmo sem falar, a atenção e o cuidado, aquele amor constante, convida muitas transformações. E é assim que o papel da mãe, tão fácil da gente ver, porque ela gesta, ela amamenta, ela troca fralda, ela cuida, enfim, ali junto também está sendo tecido o lugar do pai. E é sobre esse lugar do pai que eu quero aqui falar um pouquinho, por causa do Dia dos Pais ontem, né? De poder pensar, esse homem que fica ali do lado, constante, no cuidado, amparando, sustentando, que não é tão visível quanto a mãe, mas é tão importante quanto, vai ficando registrado na memória daquele bebê, daquela criança e do futuro adulto que ali aparece. E a gente vai registrando na pele o contato do calor do pai. Vai registrando a voz do pai, vai registrando a pressão das mãos do pai, que é diferente da pressão das mãos da mãe. E um bebê vai registrando tudo isso nas camadas sutis da pele, nas camadas sutis do espírito. Aquela voz que é diferente da voz suave da mãe, uma voz com uma entonação mais grave. E o pai, esse que sustenta, que é um amparo, que cuida, que está ali do lado, vai ensinando para o filho que é preciso ir para o mundo. Se por um lado a gente tem a mãe que acolhe, que dá o colinho, a gente vai aprendendo com o pai a outra coisa, que é caminhar, que é ir para o mundo, que é ir para fora. E a liberdade que a gente vai exercendo e aprendendo entre o acolhimento, que é o movimento para dentro, e a expansão, que é esse movimento para fora, para o mundo. Então a gente vai ganhando esses 2 registros de encolhimento e de expansão, de cuidado e de experimentação, de risco. É com o pai que a gente vai entendendo o vai, e é com a mãe que a gente aprende o vem. Nesse vai e vem é que vai se dando o crescimento e o amadurecimento do espírito.
É com o pai que a gente aprende a ação. E é com a mãe que a gente vai aprendendo o recolhimento, a reflexão. Mas é importante, já que a gente está falando aqui do pai, que a gente entenda que, mesmo que haja muitas mães no mundo, mesmo que haja muitas mães guerreiras, muitas mães que sustentam seus lares sozinhas e tudo isso, não há como retirar o pai da experiência do filho. Mesmo que ele tenha desencarnado quando o filho nasceu ou antes dele nascer, não importa. Ali eu tenho a presença minimamente do DNA do papai que corre nas minhas veias, né? Então, pai, todo mundo tem. Se você nasceu, tem pai, mesmo que você não tenha conhecido. E essa força está em você. E conectar essa força no interior do nosso coração é fundamental para que a nossa vida possa fluir. Se há circunstâncias na sua vida que estão bloqueadas, que estão impedidas, é importante você pensar como é que anda a minha relação com o pai, né? Esse pai tão querido, tão amado, tão desejado, tão necessário que todos os nossos pais são. Então é por isso que nesse momento eu vou pedir para você fechar os olhos e imaginar seu papai na sua frente. Respira, deixa-se encharcar por essa presença paterna. Respira e diga mentalmente para ele, porque onde ele estiver, ele vai receber. Muito obrigado, papai. Através de você eu recebi a vida que eu tenho. Muita gratidão. Assim como Jesus tem gratidão, com certeza, pela oportunidade que José lhe deu de ser filho do carpinteiro. Esse homem que ofereceu para Maria o amparo necessário para que ela fosse mãe do nosso irmão maior. Muito obrigado. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.